Irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos em mais uma lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E nós vamos, meus irmãos, estudar essa lição, né? Essa imagem aí é muito atrativa, né? Ó, tem um alvo aí, né? Acertou uma setinha aí no meio, outras duas errou aqui, ó. Outras duas errou. Acertou uma seta ali. Pois é, né? Então, bora para o nosso textual. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Pois é, né, meus irmãos? Tá aqui. Deixar aqui minha cara aqui pra vocês verem, né? Pois então, meus irmãos, o nosso textuário quer nos dizer o seguinte: a lei serviu para revelar o pecado. A lei serviu para revelar a pecaminosidade. A lei serviu também para apontar, né, para Jesus Cristo, porque ele é e era o Cordeiro de Deus, né? E era o Cordeiro de Deus, o abençoado Filho de Deus, né, meus irmãos? Então, bora aqui para nossa verdade prática. Nossa verdade prática diz o seguinte: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecado. A nossa verdade prática quer nos dizer o seguinte: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, né? Mas com tudo isso, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. E meus irmãos, ó, nossa leitura bíblica em classe diz o seguinte: Romanos 3, do 9 ao 20. Diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos os extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem faça um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente. Peçonha de aspidentes está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura.
verso 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecerá o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Então essa é a nossa leitura bíblica, né? Então vamos aqui para nossa introdução. Eu vou aqui marcar uma parte aqui da nossa introdução, né? Só falando aqui a nossa palavra-chave. Pecado. Nossa palavra-chave é pecado. Ok? Então vou marcar um negocinho aqui, ó. Aqui, no finalzinho aqui da introdução. Aqui, meus irmãos, ó. Está gravando, tá? Pronto, meus irmãos, fala assim, ó. Nossa tradução. Por influência aí, ó. Por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Deturpada e enfraquecida. Se quiser marcar, né? Tem, ó. Vamos aqui pro nosso primeiro ponto. Que diz o seguinte. Primeiro ponto. O ensino bíblico na natureza pecaminosa. Definindo o pecado. Olha, eu achei uma parte aqui interessante, né? Eu vou marcar aqui a definição de pecado, né? Que é em grego e em hebraico. E vou marcar também uma parte que eu achei interessante, né? Aqui quando eu fui estudar aqui, para me saber o que eu ia falar para vocês, né? Que está aí me assistindo. Então é assim, ó. Eu achei essa parte aqui, ó. Vou até marcar aqui para vocês, ok? Tem, meus irmãos, eu marquei essa parte aí, ó. Entre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar, segundo Gênesis 4:7. Aí aqui, ó. E o seu correspondente grego amariti, que corresponde conotação de erro moral. Então, meus irmãos, marquei essa parte aí. Mas como eu já tinha estudado essa lição, falado o que eu ia falar para vocês, também tem outra parte aqui que eu também marquei aqui para vocês. Eu vou aqui marcar, né? É bem dizer a mesma coisa, mas se você quiser marcar assim mais forte, né? Marcar mais forte. É uma parte desse trecho que eu li
Só pra você coisa aí. A parte é essa daqui, ó. Vou mudar aqui a cor pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Marquei bem, ó. De marca texto, assim. Aquele lá era só de caneta mesmo. Já esse daqui foi... Esse verde aqui, aquele lá vermelho era só de caneta. Esse daqui eu usei foi marca texto. Aqui, ó. Tem, ó. Marquei essa parte aí, né? Ó, bem, de marca texto. Espero que você... né? Tá aqui, ó. Também tem outra parte aqui que eu marquei de marca texto também, ó. Aqui, ó. A Bíblia define o pecado como a da lei de Deus. Aqui, ó. Marquei essa parte aí, ó. A Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. Também tem outra parte aqui, ó. Tá aqui, save. Tá aqui na outra página, meus irmãos. Aqui, ó. Aqui, ó. Trata-se já eu leio pra vocês. Tem, ó. Tem dizendo. Vou ler na coisa aqui. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Aí tem 2 Samuel. Vocês veem aí. Então, meus irmãos, isso daqui, né, é um ato coincidente. Um ato coincidente. Isso daí é um ato coincidente. Vou até anotar aqui pra vocês, ó. Tem, meus irmãos, ó. Ato consciente. Parte aí de cima. É um ato coincidente. Então, né, meus irmãos, daí é um ato consciente. Essa parte aí é um ato consciente. Pra você ver aí, né? Ato consciente. Agora a gente vai aqui para o nosso segundo subponto, né? Que vai falar assim, ó. A universidade do pecado. A universidade do pecado. Então, vamos lá. Vou marcar aqui uma parte aqui, né, ó. Aqui, ó. Aqui, ó.
essa parte que eu vou marcar, ela se chama... meus irmãos, essa parte aí é chamada de pecado original. Segundo a minha vista aqui, pecado original. Marquei aqui, né? Escrevi. Aí tem, ó. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Segundo Salmo 51, versículo... Salmo 51, 5, né? Então... esse daí é chamado de pecado original. Eu não vou marcar igual que eu marquei no outro aqui, né? Que eu botei ato consciente, né? Eu não vou marcar, se você quiser aí botar aí, né? Pecado original, se quiser botar aí. Então, vamos lá. Ao nosso próximo aqui. Aqui, ó. Corruptação total. Por causa da queda, todas as áreas de nosso aqui, ó. Vou marcar aqui pra vocês. Aí, ó, por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Desculpa aí, meus irmãos aí, pessoal que tô conversando, tá ok? Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Vamos aqui pro nosso próximo... nossa próxima parte. Aqui, ó. Ele só pode ser liberto do pecado após o... aí, ó. Ele só pode ser liberto do pecado após o convertimento do Espírito. Daí. Nossa próxima parte é bem aqui no finalzinho. Deixa eu ver se tem aqui. Bem aqui no finalzinho. Bem aqui no finalzinho. Tem isso, será? Aqui tem. A libertação do pecado. Aí fala assim, ó. A libertação do pecado não aprovém. A libertação do pecado não aprovém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada, segundo Romanos, Efésios, aí, ó, tudo provém de Deus, nessa frase aí, tudo provém de Deus. Gostaram desse primeiro ponto, né, ó, que nós aprendemos nesse primeiro ponto? O pecado é transmitido da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente
corrompido. O pecado é transmitir transgressão da lei. Então, meus irmãos, tá aqui, nós estamos no nosso próximo ponto aqui, ó. Segundo ponto, vocês entenderam, né? O primeiro ponto aí, tudo ok. Aqui, ó, estamos no nosso segundo ponto da lição. Tá aqui, ó. A tecnologia moderna, né? Aqui. Tecnologia moderna. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui escrito aqui, ó. Olha, meus irmãos. Tá aqui, ó. Né, ó. Tá aí, ó. Tá escrito aí, ó. Essa defende que o pecado é algo que se construi por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, injustiça e a desigualdade. Você vê aí, né? Então vamos marcar aqui outra parte que eu achei interessante, ó. Marca aqui embaixo, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Marcar aqui. Eu tenho, meus irmãos, ó, escrito. Também eu vou cifrar aqui outra parte aqui, ó. Grifar, né? Essa parte aqui, ó. Daí, ó. Fala assim, ó. Daí, ó. A mudança de face do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquecer a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Então, meus irmãos, é isso daí. E agora, vamos para o nosso próximo subponto, né? Esse subponto era o subponto 1, tecnologia do pecado social. Aí, ó. Teologia do pecado literal. Então, vamos embora, né, meus irmãos? Para essa lição aqui. Vou marcar, cifrar essa parte aqui, ó. Deixa eu olhar aí, ó. Tá aqui, mudar com sua cor. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Essa parte aí diz assim, ó. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas esperaram da sociedade. Então aí, você coisa aí, né? Você vê aí, se marcar. Daí, ó. Também achei essa parte aí muito interessante. Fala assim. Uma de suas vertentes é a tecnologia da missão
integral. TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reproduzida a militação política socialista e marxista. Eu vou também grifar outra parte aqui de ver melhor, que eu também achei interessante, ó. Nossa parte aqui de vermelho, ó. Vou grifar aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Missão intelectual. Aí tem essa daqui, ó. Política. Aí também tem essa daqui. Socialista. Marxista. Aí, vocês anotarem aí, se quiser, né? Anotar. Então, só isso aí mesmo, viu? Então, né, meus irmãos, nós vamos partir aqui, né? Pro nosso... Eita, a bateria já tá acabando aí. Partir aqui pro nosso terceiro, né? Terceiro subponto. Aqui o bicho aqui. Aqui, ó, bem no finalzinho aqui, ó. Tem uma coisa que eu quero marcar, ó. Aqui, ó. Marcar aqui, ó. E, ó. Eita, marquei errado. Aqui, ó. Verde. Tá aí, ó. Fala assim, ó. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas, que se fundamentam na revelação das Escrituras, segundo Timóteos 4:3. Ó, segundo Timóteos 4:3. Viu? Deu pra vocês verem direito, ó. Segundo Timóteos 4:3. Né? Não é primeiro Timóteos, é segundo Timóteos. Porque sempre eu falo, né? Quando eu vou citar passagem bíblica, tipo, segundo Romanos. Aí não tem segundo Romanos, né? Só Romanos mesmo. Aí eu falei esse segundo Timóteos. 2 vezes repetindo o segundo. Então nós vamos aqui, né, meus irmãos? Essa parte aqui, ela se chama de... Tem uma coisa que eu anotei também, ó. A Bíblia. Aqui, ó. Sociedade. Ó. A Bíblia é coisa de gente. Eu anotei aqui, ó. Não, esse daqui já é do outro ponto, né? Que é o terceiro. Que é do terceiro ponto. Eu errei aqui, dei uma confundida aqui, aí, né? Falei isso aqui. Essa frase aí é do... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou grifar aqui a palavra. Grifar a palavra. Ética. E a palavra...
moral. Aqui, ó. E vou grifar também essa frase aqui, ó. Eita. E ó. Anota essa parte aí também, ó. A sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustificada. Pronto, isso aí é até a frase que eu anotei, né? Que eu até errei e falei. Essa daqui, ó. Sociedade líquida. A Bíblia é coisa de gente. Sociedade, a gente não pode deixar, né? Nós ser sociedade bíblica, né? A normalização do pecado, crise ética e moral. Esse terceiro ponto, né? A normalização do pecado, a crise ética e moral. A gente não pode deixar a crise ética, essa crise ética e moral, né? A sociedade deixa de ser. Não pode deixar a nossa sociedade, né, líquida. A Bíblia é coisa de gente, ok? Então, anotei aqui. Então, vamos embora para o nosso segundo subponto, que vai falar imoralidade sexual. Olha, eu percebo assim, né? Eu sou uma criança, certo? Participo da escola bíblica, mas, né? Eu quero falar uma coisa assim. Eu percebo que muitas escolas têm essa imoralidade. Eu ainda estudo. Eu estudo no quinto ano. Tá no quinto ano. Eu vejo quinto ano. Vejo primeiro. Vejo muitos, né, na escola com essa imoralidade. Eu não sei o que é isso, não sei o que, com essa imoralidade. Eu não sei o que é que tá dando nesse povo, nesse mundo com tanta imoralidade. Até as criancinhas estão com imoralidade, meus irmãos. Eu vi muitas crianças com imoralidade na escola. Não sei quantas eu já contei, porque é muitas demais. Em vez de quando tô lá na aula, aí começa aqueles gritos lá na outra sala, gritando, falando moralidade, não sei lá, né? Isso daí dá uma tristeza grande assim, porque como é criancinha é pra brincar, meus irmãos. Né? Então, eu vou até marcar aqui essa parte aqui, ó. Grifar, né? Grifar essa parte, mas dá assim, não, uma coisa assim, nós, né? Grifar aqui essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Pegar aqui minha revista, né? Grifar essa parte aqui, ó. Eu vou grifar o meu pra vocês, ok? Mas, meus irmãos, eu tô falando assim. Vocês têm que cuidar, tem que zelar do filho de vocês, né? Tem que saber se os filhos de vocês aí estão, né, com essas coisas na escola, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Porque é assim mesmo, irmãos. Tem criança que eu vou dizer.
Então, vamos ler aqui. Eu vou ler aqui pra vocês, tá ok? Tá aqui. Vou ler aqui pra vocês. Estão vendo aí meu rosto, né? Percebo que nessa aula, né? Vocês conseguem ver meu rosto. Naquela era porque eu não sabia, né? Eu tinha baixado esse aplicativo agora pra coisar assim, mexer assim no celular, gravar a tela. No meu celular não tem essa opção, meu é K9, né? Não tem opção. Aqui, fala assim. O celular tá quase carregando, vou mais depressa, né? Vamos aqui, né? Ok, vamos lá. Eu vou ler aqui pra vocês. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normalizar-se a homossexualidade. Segundo Romanos 1, 26, 27. E a doutrina da castidade é vista como opressora. Segundo Romanos 6, 12. Né? Também eu vou grifar aqui outra parte aqui, que mais embaixo, ó. Finalzinho aqui, ó. Então, né, meus irmãos, vou grifar aqui a parte aqui que eu falei, né? Só dei uma pausazinha no vídeo, né? Que meu pai tinha me chamado aqui pra fazer um favor pra ele. Mas já fiz, tá ok? Então vamos aqui. Aqui, ó. Grifar aqui. Eu grifo, depois eu leio pra vocês, seguindo essa ordem aí. Pronto, grifei. Fala assim. O pecado é tolerado à família. É desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada, né? Então, esse daí. E nós vamos logo, já vamos aqui. Então, né, meus irmãos, a gente já vai aqui pro nosso último subponto, né? E aí, vamos lá. Nesse subponto que fala assim, ó, o tema, né? A dessacralização da vida. Aqui no finalzinho tem uma parte aqui que eu anotei. No finalzinho deste ponto. Aqui, ó. Uma parte aqui que eu anotei. Eu quero aqui situar aqui pra vocês. Aqui. Vou coisar aqui pra vocês. Terminar de grifar aqui, eu leio pra vocês. Daí, fala assim. Vou ler aqui pra vocês, viu? O corpo, que é templo do Espírito Santo, é confrontado. 2 Coríntios 6, 19. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Segundo Romanos, né, 1, 25. Então, meus irmãos, essa parte aí que eu grifei, se você quiser grifar aí também, né? Então, ó, só aqui. Então, meus irmãos, estamos aqui, né? Já terminamos essa aula.
para honra e glória de Jesus Cristo. Obrigado por assistir e até a terceira aula na próxima semana. E amém. Amém.